convidando aqueles que fazem aula aqui conosco, né? Porque na realidade nós somos uma equipe de facilitadores, não estão todos aqui representantes, mas eu vou chamar aqueles que estiveram nas 3 primeiras aulas. Eu gostaria que a Bia, bom dia Bia, por favor. Eu quero aproveitar também e chamar o Edson, bom dia Edson. Quero aproveitar também e chamar o nosso querido Rogério, bom dia Rogério. Vamos chamar também o nosso amigo Esperândio. Bom dia, Esperândio. É uma parte do nosso time que realiza o nosso trabalho na Escola de Médios da Casinha. Então, vamos aproveitar agora, estamos aqui todos preparados, buscar uma prece para a gente se harmonizar, sentir o carinho da espiritualidade, sentir o quanto nós somos abençoados, o quanto somos ajudados. Vamos trazer para nós a alegria desse encontro, dessa manhã ensolarada, do aconchego que recebe sempre com o abraço amoroso, tão gratificante. Rogar a esses nossos amigos que levem a nosso Pai Maior a nossa gratidão pela vida, pela nossa jornada, por essa bendita oportunidade de estarmos servindo, apesar da nossa pequenez e das nossas falhas. Mas que você, Pai, continue nos dando a oportunidade e a tolerância para com cada um de nós. E assim, envolvidos, buscamos na prece que teu Filho amado Jesus nos ensinou. E com ela, iniciamos a nossa 4ª e última aula sobre o passe. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Haja coração, pelo menos aqui da minha parte. Muito bem, nosso objetivo hoje, a gente vai compartilhar com vocês alguns slides para a gente fazer uma reflexão. O objetivo desses slides é nos permitir ver algumas coisas e refletir depois sobre aquilo que a gente vai expor. Então, eu vou iniciar uma exposição mostrando numa visão macro e numa visão micro, né, como se a gente estivesse olhando a começar de uma folha. E aí, aos poucos, a gente, numa progressão geométrica, vamos alcançando o infinito. Para a gente perceber a universalidade, né, do pensamento divino. Então, é esse o objetivo. E o que ele nos traz como aprendizado e como alerta. Nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje expondo a vocês para uma reflexão, um comportamento do micro para o macrocosmo, com o objetivo de a gente fazer uma reflexão a esse respeito. Então agora a gente vai dar um passeio de ida e volta em nosso universo, partindo do micro ao macrocosmo. Numa potência de 10, como já dissemos, do micro ao macrocosmo. Para fazer um passeio viajando em alta velocidade, pulando em distâncias múltiplas de 10. A gente vai começar com a potência de 10, que equivale a 1 metro, aumentando em proporções múltiplas de 10, sucessivamente até o limite da nossa imaginação, na direção do macrocosmo. Depois a gente vai retornar mais rápido ainda, até o ponto de partida e iniciar uma viagem inversa, ou seja, diminuir as distâncias percorridas em proporções múltiplas de 10 para dentro da matéria, o microcosmo.
Observe a constância das leis no universo e reflita sobre como o ser humano ainda tem muito que aprender. Boa viagem. A 1 metro é a distância de a gente olhar um ramo de folhas com o braço esticado. A 10 metros começamos a nossa viagem para cima. Nos afastando da origem, já podemos ver os arbustos da floresta. A 100 metros, a essa distância, já podemos ver a floresta bem definida, um pedaço do lago e edificações. A 1 quilômetro, aqui já mudamos de metro para quilômetro, já é possível saltar de paraquedas. A 10 quilômetros, a cidade pode ser observada de cima e os quarteirões mal são vistos. A 100 quilômetros, nessa altura, o estado da Flórida, nos Estados Unidos, pode ser visto por completo. A 1000 quilômetros, como podemos ser vistos por um satélite. 10.000 quilômetros, a gente já pode observar o hemisfério norte da Terra e podemos perceber também parte do hemisfério sul. A 100.000 quilômetros, a Terra começa a ficar pequena. A 1 milhão de quilômetros, pode ser vista a órbita da Lua em torno da Terra. Em 10 milhões de quilômetros, podemos observar a parte da órbita da Terra em azul. Em 100 milhões de quilômetros, podemos observar a órbita de Vênus, Terra e Marte. A 1 bilhão de quilômetros, podemos observar a órbita de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter. A 10 bilhões de quilômetros, a essa altura da nossa viagem, conseguimos enxergar todo o sistema solar e a órbita dos seus planetas. A 100 bilhões de quilômetros, o sistema solar começa a desaparecer no meio do universo. A 1 trilhão de quilômetros, o Sol se torna uma pequena estrela no meio de outras milhares. A 1 ano-luz, aqui mudamos para outra grandeza, o ano-luz. A estrela Sol aparece bem pequena. A 10 anos-luz, aqui só vemos estrelas no infinito. A 100 anos-luz, nada além de estrelas e nebulosas. A 1000 anos-luz, a essa distância as estrelas parecem se fundir. Estamos viajando pela Via Láctea, nossa galáxia. A 10.000 anos-luz, continuamos nessa viagem dentro da Via Láctea. 100.000 anos-luz, agora chegamos na periferia da nossa Via Láctea. 1 milhão de anos-luz, nessa imensa distância, podemos ver toda a Via Láctea e também outras galáxias. A 10 milhões de anos-luz, nessa imensa distância de origem, as galáxias tornam-se pequenos aglomerados e entre elas imensidões de espaços vazios. Por toda parte é a mesma lei regendo todos os corpos do universo. Poderíamos continuar viajando para cima, pela nossa imaginação, mas agora vamos voltar para casa rapidamente. Agora vamos diminuir a velocidade de volta e podemos novamente ver a nossa querida Terra. Toda a epopeia da raça humana foi vivida nesse planeta azul. Por mais que fôssemos para cima, tudo estava igualmente regulado por leis idênticas. O planeta Terra nada mais é do que um cisco da imensidão espacial. Indagações vêm à nossa mente. Quem somos, para onde vamos, de onde viemos. O que representamos para o universo. Nessa viagem para cima, fomos até a 23ª potência de 10. Agora vamos mergulhar na matéria, numa viagem inversa.
Chegamos ao ponto inicial. Estamos novamente olhando para um ramo de folhas com o braço esticado. Ao mergulharmos para 10 centímetros, podemos delinear uma folha do ramo. 1 centímetro, nessa distância, é possível enxergar as primeiras estruturas da folha. 1 milímetro, as estruturas celulares começam a aparecer. 10 microns, as células se definem e pode-se ver a ligação entre elas. 10 microns, começa a nossa viagem ao interior da célula. 1 micron, o núcleo da célula já fica visível. 1.000 angstroms, novamente a unidade de medida muda para se adaptar ao minúsculo tamanho e os cromossomas aparecem. 100 angstroms, nesse micro-universo a cadeia do DNA pode ser visualizada. 10 angstroms, os blocos cromossômicos podem ser estudados. 1 angstrom, aparecem as nuvens de elétrons do átomo de carbono. Tudo em nosso mundo é feito disso. Pode reparar a semelhança do micro com o macrocosmo. 10 picômetros. Nesse mundo em miniatura podemos observar os elétrons no campo do átomo. 1 picômetro, o imenso espaço vazio entre o núcleo e as órbitas de elétrons. 100 femtômetro. Nesse incrível e minúsculo tamanho, começamos a enxergar o núcleo do átomo, ainda pequeno. 10 femtômetros. Agora temos o núcleo de um átomo de carbono bem à nossa frente. A 1 femtômetro, aqui já estamos no campo da imaginação científica, face a face com um próton. 100 atômetros, examinando as partículas de quartzo, não há mais para onde ir, pelo menos com o conhecimento atual da ciência. É o limite da matéria. E agora? Você se considera o centro do universo? Um grande ser da criação? O que haverá depois dos limites? Há limites? Note que para baixo só conseguimos ir até a 16ª potência de 10 e chegamos aos limites da matéria. Mas para cima fomos até a 23ª potência de 10 e paramos. Nós poderíamos continuar a nossa viagem pelo universo no limite da nossa imaginação. Então, ainda acham que estamos sozinhos no universo? Via Láctea. O Sol na periferia da Via Láctea. O seu núcleo. Esse seu perímetro, 100.000 anos-luz. A Terra. Condições únicas, nossa, de 71% de água em estado líquido. Placas tectônicas ricas em oxigênio. Crosta de 30 a 35 quilômetros, um satélite natural, Lua. Uma foto tirada por Cassini-Huygens, uma nave espacial não tripulada em 2004, ao chegar aos anéis de Saturno, aqui está o planeta Terra. Nesse pontinho pequenininho estamos todos nós, todas as nossas guerras, todos os nossos problemas, toda a nossa grandeza e toda a nossa miséria, toda a nossa tecnologia, a nossa arte e os nossos feitos, todas as civilizações, toda a fauna e flora, todas as raças, todas as religiões, todos os governos, países e estados, todo o nosso amor e o nosso ódio. São 6,5 bilhões de almas em constante evolução. Aqui temos a galáxia de Sombreiro. Para vocês terem uma ideia, fica a 28 milhões de anos-luz da Terra.
maravilhai-vos. Um dos motivos mais poderosos que conduziram o homem em direção à arte e à ciência foi o de escapar do cotidiano. Maravilhai-vos da vida e do mundo. Tomemos, por exemplo, uma coisa banal e cotidiana como o sol. Nosso corpo conta com 100.000 bilhões de células que funcionam todas juntas para que possamos viver durante dezenas de anos. Existem centenas de tipos de células diferentes, cada qual com a sua própria função, sua própria idade e seu próprio local no corpo, que estão em comunicação constante umas com as outras. Nosso cérebro é composto de 100 bilhões de células cerebrais que estão interligadas cada uma em média a milhares de outras células. Na nossa cabeça há, portanto, bilhões de ligações, a saber, tanto quanto ligações que existem de estrelas em 1 milhar de vias lácteas. Certas células cerebrais, como essa célula de Purkinje acima, estabelecem um contato com 250.000 outras células. As células de Purkinje são importantes para o aprendizado de ações automáticas, como quando de se conduzir um automóvel. O cérebro executa 20 milhões de bilhões de cálculos por segundo, o que representa uma rapidez milhões de vezes maior que a de um computador. Experimente o prazer de um pôr do sol. Veja a complexidade de uma folha e a regularidade matemática de um pedaço de brócolis. E para terminar, com umas palavras de grandes mestres. Há momentos em que se sente liberado de seus próprios limites e imperfeições humanas. Nesses instantes, a gente se sente num pequeno canto de um pequeno planeta com olhar fixo e maravilhado, na beleza frio, mas contudo profunda e emocionante do que é eterno e incompreensível. A vida e a morte se fundem e não há nem evolução ou destino, apenas o ser. Albert Einstein. E nós pegamos do nosso livro Nos Domínios da Mediunidade, pela psicografia do Chico, do André Luiz, no capítulo 1, onde o instrutor Albério está fazendo uma palestra para várias pessoas, onde André Luiz está presente, e nós catalogamos algumas delas que entendemos que faz parte daquilo que expusemos para vocês. Não ignoramos que o universo, a estender-se ao infinito, por milhões e milhões de sóis, e é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria dentro do limite da nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância vida da mente de Deus, como os peixes e as plantas d'água estão contidos no oceano imenso. Nossa mente é, de Sartre, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que, ao exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação sob o comando dos nossos próprios desígnios. Médios somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Mediunidade não basta por si só. Agora a gente vai ter uma aula prática, né? Para a gente falar sobre o nosso tema principal. A gente aqui vai terminando, mas deixando isso para a gente repensar, refletir sobre aquilo que a gente trouxe. Isso aqui é uma brincadeira, né? Estou adiantando aqui, né, até o nosso próximo curso, e que a gente pode observar a beleza da Lua. Aliás, a Lua
nesse começo de semana, no final do dia, estava esplendorosa. Beleza? Então, agora eu vou chamar o nosso segundo apresentador, como a gente chama aqui, o nosso querido Edson, que vai, então, nos falar algumas coisas sobre a importância do passe, né? De uma forma sintetizada. Vamos exemplificar algumas coisas para depois disso a gente abrir, para a gente fazer uma interação, compartilhar dúvidas, conversar um pouco mais sobre o nosso tema. Por favor, Edson. Eu gostaria muito de conversar com vocês, né, a respeito do passe. Nós estamos falando uma coisa da parte prática do passe, mas antes de a gente começar aqui a falar, agora nós temos um subsídio, né? Nós temos uma resposta pronta para algumas pessoas que chegar para você e falar assim: você sabe quem eu sou? Aí você mostra o filme que os slides que o Assis mostrou, né? Olha quem você é, né? Diante de tudo isso que ele mostrou. O importante é a gente saber que todos nós estamos aqui unidos por um só objetivo, que é doar alguma coisa de bom que nós temos, né? E uma das coisas boas que nós temos é nossa energia, não é isso? E uma forma de nós transferirmos essa energia às pessoas é o passe que a casa permite. Nós podemos falar que é o médio doador, né? O médio passista. E nós sabemos que o passe, nós podemos dizer que o passe é um analgésico. Como todo analgésico, ele serve para amenizar a dor. E quando a gente tem algo que amenize a dor, permite com que nós tenhamos tranquilidade, um pouco mais de sobriedade, para entender, né, aquilo que nos está afligindo. Né? E percebendo que por uma razão, e nós temos conhecimento disso, temos a dor, olha que nós percebemos a razão dela, nós começamos a entender uma coisa muito importante que a Bia falou nas aulas anteriores, que ela disse assim: mudança interior. Alguns falam reforma íntima. Eu não gosto muito desse termo reforma íntima, porque se reforma alguma coisa que está estragada, não é isso? Mas quando a gente muda o nosso interior, nós vamos perceber que nós somos capazes de nos curar. E o passe nos cura. Não é raro isso. Estarmos doentes, né? E através do passe a gente é curado. É assim? E aí, a palestra é um outro, porque nós não falamos, a Bia, o Rogério e o Fernando não falou que passe é uma transfusão de energia. Tudo isso está sendo passado para as pessoas, né? E fala uma coisa para mim. É preciso de um médio passista para dar passe? O espírito precisa disso? Precisa? Não? Então nós estamos sem emprego. Se eles não precisam de nós para dar passe, eles podem vir dar passe a hora que quiser, não é assim? Aí nós, Deus me livre, não fala isso. Na verdade, é assim. Ele precisa de uma energia animalizada para que essa energia, esse fluido, se converta de tal forma que a pessoa pode receber esse passe. Ah, mas então se não tiver nenhum passista, eles não vão dar sim, porque ele pode pegar essa energia à distância. E qual energia é essa? Muitos já sabem, né? O ectoplasma. Aliás, essa energia animalizada foi dada ao ectoplasma pelo médico biologista, né? O Charles Richer, que deu esse nome. Então, então agora nós temos emprego garantido, né? Se eles precisam dessa energia para transformar em passe, né? Então, poderemos dizer que nós somos fundamentais. E para isso, nós temos
preparados, não é isso? Então, é sempre necessário que tenha um doador do ectoplasma, da energia, para que isso se faça eficiente no assistido. E é importante que nós, como médium passista, nos apresentemos bem, né? Então, posso dizer também que o médium sério não é aquele médium carrancudo, né? Se preciso, indica onde ele vai sentar, porque às vezes o assistido chega e não sabe para onde ele vai, tem um monte de cadeira, né? Ele não sabe se ele senta na primeira ou na última, né? Então ele... Não é bom assim? Não é gostoso quando ele chega, a pessoa indica para a gente como ele faz? E a pessoa se sente mais acolhido, né? Foi acolhido desde o começo. Recebeu uma palestra maravilhosa que o Assis fez aqui. E agora, nós vamos falar do passe propriamente dito. Eu vou chamar os meus ajudantes. Venha cá, esperando. Bia, venha cá. Eu preciso da ajuda de vocês. A casinha, ela tem adotado e adotou o passe com a mão estendida no coronário. Né? Como que nós começamos a conversa há pouco tempo? Passe é feito através do pensamento. Né? E nós sabemos que o coronário ele tem toda uma gerência de todos os chakras, todos os centros de força. Né? Então, a casinha adotou. Outros centros, outras casas, usam outros tipos, outra forma de passe. O longitudinal, expressivo, né? Às vezes eu trabalhava numa casa e falava T1, T2, T3, né? Cada um uma forma. Nada errado com isso. Não tem nada de errado com isso. Tudo é correto. Só que, como a casinha adotou essa forma de passe, então nós vamos trabalhar com essa forma de passe. Ok? Nós temos aqui um passista não muito disciplinado. E eu vou fazer algumas coisas, né? Algumas encenações, repito, não acontece na casa, mas com um pouco de exagero para que se fixe isso, ok? Vamos fazer a parte que a casa não recomenda e depois nós vamos fazer da forma que a casa recomenda. Perfeito? Então, nós temos aqui o nosso assistido, foi bem recebido, pensou direitinho, aí eu vou dar o passe dele. E eu tenho um problema, e quando eu vou dar passe, eu só me concentro quando eu fecho os olhos. Tem alguns também que, embora o passista está posicionado, mas ele vai e acha que ele vai se concentrando para baixo. Entendeu? O que acontece? Vai abaixo. Graças a Deus. O que acontece também, isso é mais comum na nossa casa, embora os passistas já estão experientes, ele não vai fazer isso que eu falei, em criança. Você sabe que criança gosta de tomar passe, né? Então aí o passista chega, né? O médium doador chega. Tudo bom, tio? Então, são algumas... Lógico, né, gente? Eu sei.
Exagero à parte. Pensar como é recomendado para casa, né? Agora é sério. Tem que avisar, né? Tem que avisar. Agora é para tirar a desobsessão? Agora eu vou consertar aqui no administrador. Não é você que é o professor. Esse negócio não. Pegou. Né? A mãozinha esquerda fica de forma confortável. Olha, terminou. Vai. Não precisa fazer isso. Eu posso, né? Eu tenho um defeito. Não precisa fazer isso, não. É? A pessoa que tem mania, porque tem alguns assistidos, quando se concentra, ele meio que fecha os olhos, às vezes ele perde, né? Ele realmente abaixa a cabeça. A pessoa, às vezes, tem mania de abaixar a cabeça, né? E vai abaixando, às vezes até encosta. Só um minuto. Observem que a mão dele está parada e a outra do lado do corpo. Você vê que o ângulo da minha mão permite que ele pode mexer a cabeça. Né? Porque o passo está sendo meu pensamento. Tá? Valeu. Tá vendo? Terminou. Porque nós temos uma grande vantagem aqui na casa que tem uma pessoa que dirige o passo. Faz uma prece, dirige o passo. Então nós sabemos quanto tempo fica no passo. Na hora que terminou a direção, a gente para. Normalmente, quando não tem essa direção, o passo dura no máximo 1 minuto. É um prazo médio. Tá? Aqui a gente tem o privilégio de ter uma pessoa que dirige, então terminou. Às vezes, uns dirigem com mais tempo, outros com menos tempo. Vamos falar quando a criança. Porque criança, normalmente, ele fica assim, observando onde vai a sua mão. Ele fica observando. Então, você chegou, ó. E você sempre está pensando. Bem para a criança, né? Não reclama que ele está muito bem. Se a criança que está bem, né? A família é legal. Bem criado. Né? Tomou 5 passos antes de chegar lá. Né? Sem contar que ele passou na escolinha, na aula ali, né? Então ele está bem harmonizado. Exagero à parte, né? Mas nós que podemos ter essas questões, sabemos como fazer. O importante de tudo isso, aquilo que nós falamos antes, sem amor, sem compreensão, sem indulgência, é fácil. Nós pacíficos, nós doadores de direito do passo, não podemos estragar tudo aquilo que foi feito na casa até o momento do passo mecânico. Por isso que nós temos que ter essa parada. Então, no dia do passo, eu vim para falar, eu vou dar passo mesmo, não tem problema. Posso comer uma feijoada? Não deve. Posso brigar com todo mundo? Não deve. Com essa nossa preparação. Porque não podemos dar trabalho para a espiritualidade. É claro, se você pode falar, mas e se eu fizer alguma coisa errada? E se eu não estiver bem preparado? A espiritualidade vai cuidar. Muitas vezes até brinda o médium e o passe é feito apesar de. Né? Mas, se nós sairmos da nossa casa, se nós dispusemos a fazer um controle alimentar no dia, controle espiritual para estar aqui, por que fazer mal feito? E se nós nos comprometemos a estar numa casa igual a essa, abençoada que é, com todas essas entidades maravilhosas que aqui estão, nos ajudando e nos ensinando, né? Por que eu não vou me preparar? Se você está aqui como médium, é porque antes dessa encarnação, você se comprometeu com a sua mediunidade.
seja qual ela seja, qual possibilidade mediúnica você tem, mas você se comprometeu. Se comprometendo e se comprometendo com a casa. E você não se compromete com a Dona Piedade. Você não compromete com o Manuel. Ou quem quer que seja. Você se comprometeu com você mesmo. Porque o trabalho na casa é para seu benefício. Para você melhorar. Porque as pessoas que aqui vêm estão necessitadas de alguma coisa. E agradeça a todas elas quando vêm, porque você tem a possibilidade de resgatar alguma coisa aqui do seu débito, ajudando outras pessoas que precisam. Por essa razão, é necessário que nos preparemos para isso. Tudo isso que nós fizemos é simplesmente uma encenação, é mecânico, é disciplinar. Mas a verdadeira essência está em você. Está no seu mental, no seu coração, na sua disposição de fazer melhor, de ser melhor. Quando falamos no começo que o passe é um analgésico, para que sirva de melhora nas dores das pessoas, e que muitas que vêm aqui tomam passe melhora, e muitos se curam, é porque ela fez a sua mudança. Ela se comprometeu a se melhorar. Ela acreditou em você. Ela acreditou na sua capacidade de doação. Acreditou na casa. E a espiritualidade conta com cada um de nós. Isso que é mais importante. Tem amor, não tem trabalho na casa. Não tem nem casa. Né? De doação. Bom, passo para você, meu querido amigo. Muito aprendizado, né? Isso que é importante para todos nós. Vamos pegar o gancho dele quando ele falou analgésico, me lembrou uma coisa. Estou quebrando aqui um pouco o protocolo, mas acho que é tempo. Percebendo quando o nosso organismo tem febre, né? E a gente, ao invés de avaliar o porquê da febre, normalmente a gente vai tomar o quê? O analgésico. O que a gente tem que trabalhar? Não é a febre é um alerta. Né? Que alguma coisa não vai bem. Então, eu preciso trabalhar aquilo que não vai bem. O passe, ele não tem um efeito, embora ele usou o termo analgésico, o passe ele tem uma profundidade maior de trabalhar aquilo que não vai bem e, consequentemente, vai ajudar a não ter mais febre. Estou fazendo só uma alusão, por minha conta e risco, para variar, né, também. Muito bem. Agora que a gente teve aqui a encenação tão dinâmica, né, e tão divertida, no bom sentido, a gente agora vai abrir um pouco para que vocês coloquem questões que a gente possa elucidar com relação a que nós explanamos nas 3 primeiras aulas, possíveis dúvidas. Eu vou me permitir convidar de novo aqueles que estiveram à frente nas últimas 3 aulas, o Bia, o Rogério, o próprio Edson também, e o Esperândio. Pois não. Por exemplo, se for aplicar paz, e não sei se há essa possibilidade, mas se houver uma incorporação, a pessoa que está recebendo paz, o que fazer? Edson, por favor. Antes de responder ao Cláudio, só para lembrar de novo, tá? Então, ao longo do curso de passes, nós trouxemos alguns assuntos complementares. Foi o caso do benzimento, a gente falou um pouquinho lá de reiki, enfim. Vejam que foi apenas curiosidade. Então, o foco do nosso curso é passe. Então, a gente não vai se aprofundar naqueles assuntos, porque foi só um adendo, tudo bem? Então, a gente vai se concentrar no que foi falado sobre o passe. Beleza? Então, a pergunta do Cláudio é o que pode acontecer se houver uma incorporação durante o passe. O Edson está louco para falar. Essa pergunta é muito importante e eu quero ressaltar um detalhezinho aqui, e os trabalhos, e a Bia falou isso várias vezes nas 3 primeiras aulas, e na quinta-feira é o complemento das 2 tarefas, de segunda e quinta, né? De terça, aliás, de segunda e terça-feira. E na quinta-feira é comum acontecer isso que o Cláudio perguntou, né? Da pessoa incorporar
na hora do passe. Assim acontecendo, você chama a dirigente da sala, né? A dirigente aqui dirige o passe, chama, que ela vai conversar com a pessoa e, se necessário for, vai levar até a sala e alguns médicos vão fazer o atendimento a ele. Isso é comum acontecer e sempre chama o dirigente da sala para atenção, ok? Nas aulas foi falado que existe uma preparação do passista até o momento em que ele aplica o passe, uma preparação dentro da casa. Eu queria saber quanto tempo o passista tem que chegar antes de efetivamente dar o passe. A dona Piedade está ali. Você fez essa pergunta ao lado dela. Normalmente, antes de começar a atividade, pelo menos 30 minutos antes, a gente faz a preparação aqui dentro, ou aqui na parte de fora, aqui reservada. O ideal é que você chegue um pouco antes desses 30 minutos. Por quê? Coisa de 5 minutos, 10. Você vai chegar, você vai fazer a sua oração, você vai criar a sua conexão com a espiritualidade. E dentro desse tempo, é um tempo que você está ali, harmonizando. Não é para ficar batendo papo o tempo todo. Não que a gente faça isso. Isso acontece em outras casas. Aqui a gente fica todo mundo quietinho, Dona Piedade, Sueli, todos nós, né, Dona Piedade? A gente fica bem quietinho. E aí, o que é importante? É importante que a gente preste atenção na leitura, que você entenda aquela leitura daquele dia, porque aquela mensagem certamente vai te ajudar não só para aquela tarefa, mas muitas vezes para a semana toda. Então é importante que faça isso, né? Mas você começou a se preparar desde a hora que você acordou. Essa é a verdade. Durante todo o dia você tem que estar com o pensamento conectado à casa. Durante todo o dia você tem que praticar os ensinamentos que você aprende aqui. Então esse tempo, ele é relativo. Acho que eu não te ajudei, né, de te contar isso, mas é verdade, tá? Achei legal falar sobre quando tem uma mãe com a criança no colo, porque tem gente nova, às vezes pode fazer aquela confusãozinha, é legal falar. Normalmente, quando a mãe ou o pai vem com uma criança no colo, a casa tem por prioridade separar um outro passista para estar dando passe na mãe e o outro na criança, tá? Isso é automático, é uma de praxe que a casa faça isso. Nunca alguém com uma criança no colo vai ter na sua frente só um passista. Por quê? Cada ser recebe o passe individual. Lembre, somos individuais. A criança tem ligação com a mãe? Sim, mas ela é um ser individual, onde ela precisa ter o passista trabalhando o equilíbrio energético naquele ser também. Tem que pular a cadeira, né? Aí deixa uma cadeira vazia. Ah, sim, deixa-se uma cadeira vazia. O passista tem que estar sempre muito conectado a esse trabalho. Preste atenção que a cadeira do lado vai ficar vazia. E você automaticamente vai se ligar que existe ali uma necessidade de uma criança. Já se aproxime e já se coloque à prontidão para executar o passe. A questão anterior, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente vai para a cama dormir, quem dorme é o corpo físico, não é, né, o nosso conjunto espírito, perispírito vai embora. Quando a gente vem para a tarefa, vem da paz, na verdade a preparação começa na noite anterior, porque muitas vezes o passista já está sendo preparado para o atendimento no dia seguinte. Então, não é a hora que a gente acorda, mas sim a preparação para o sono véspera da tarefa é muito importante. Então, né, a gente pede as restrições alimentares, restrições de bebida alcoólica, tudo isso. Começa 24 horas antes, porque se a gente tiver uma noite de sono ruim, você não vai chegar bem preparado para desempenhar a sua tarefa. Principalmente porque a gente trabalha o dia inteiro, vai chegar aqui cansado, muitas vezes você chega numa condição física que não é adequada para fornecer aquela energia que o assistido está precisando.
Nós recebemos uma relação de perguntas de um amigo, né, que está aqui presente. Algumas perguntas já foram respondidas durante a atividade, mas restaram duas que eu vou fazer, que são pertinentes ao assunto do passe. Existe diferença dos passes nas tarefas de nossa casa? Não. Passe é passe em todas as tarefas. Tá? O que existe alguns trabalhos depois do passe, veja bem, não existe diferença na questão mecânica do trabalho em si. Né? A espiritualidade faz as canalizações de acordo com a necessidade do dia e do paciente. Então, cada um recebe segundo as suas necessidades, mas a mecânica e a forma do passe é sempre a mesma. Tá? E aí vai assim, mas segunda-feira tem passe, depois tem, né? O passe aqui é feito mecanicamente como todos os dias são feitos os passes, e lá na sala são feitas as energizações, as equações necessárias para o tratamento, para facilitar o tratamento dos os médicos que lá estão. Okay? Então, automaticamente, você já respondeu a segunda pergunta que eu faria, e as outras perguntas que esse coração nos passou será respondida posteriormente a ele, não ficará sem resposta. Então, obrigada. Posso fazer mais um? Pode. Durante o curso, falou-se em autopasse, mas não foi muito detalhado, e essa dúvida ficou comigo. O que é o autopasse? Como que se faz isso? O Edson não fez ensinação aqui no passe? Eu preciso pôr a mão na minha cabeça para dar um autopasse? Sim ou não? Obrigada, gente. Não preciso. Por que eu não preciso? Porque eu posso só mentalizar. Mas a gente precisa ver, inclusive, a nossa mão aqui. Então, o que você pode fazer? Agora, por favor. A vingança. Você pode levantar as mãos, se você quiser, e você pode, no processo de oração, fazer um movimento aqui. Mas vamos lá. Você está no seu trabalho. Não sei como vocês trabalham, mas quando eu trabalhava em ambiente comunitário, a sua mesa não tem uma parede. Eu estou sentada, tem outro sentado aqui, estou precisando de outro passo. Vou levantar a mão, nosso divino mestre estava... Não. O que eu posso fazer naquele momento? Só fecha o olho, gente. Só fecha o olho. A gente tem muito conhecimento, você colocar esse conhecimento em prática. Se você fechar o olho e você fizer uma oração, isso não é um autopasso? Quando eu ligo para minha mãe, não que eu faça isso, mas faz de conta que eu, sei lá, liguei para minha mãe, faz uma oração para mim, ela precisa fazer alguma mão? Essa oração não vem em forma de passo para mim? É isso, tá bom? Mas esse processo de você fazer a oração, você buscar a sua harmonização, isso que é o autopasso. Entendeu? Sobre o autopasse, pelo que eu estou entendendo, seria estar relacionado ao nosso pensamento. Isso. A busca do equilíbrio. É isso. A busca do equilíbrio. É você já está fazendo uma coisa. Eu estou concentrado. A pessoa fica em determinado local, espacista. Evidentemente, eu não conheço, estou conhecendo a casa há pouco aqui. Existe uma programação de leitura para que eu possa vir da minha casa. Bom, hoje vai ter o capítulo 5. Tá, para mim, já me programando aqui, ou como que é feito isso aqui? Agora, você diz da palestra? Ou da sala de passe? Na sala de passe? Na sala de passe, nós abrimos um livro. Cada dia da semana a gente pega, eventualmente, um livro. A gente abre um livro aleatoriamente. É feita uma leitura e a gente comenta sobre aquela leitura. Certo. Agora, o que você pode fazer enquanto tarefeiro, enquanto trabalhador? Você também pode abrir um livro ao acaso antes de vir. Por exemplo, Minutos de Sabedoria, Pão Nosso, enfim. Então, Fonte Viva, estou tentando lembrar o Fonte Viva, ia sair Fonte Nossa. Eu ia misturar dois. Mas, assim, o simples fato de você abrir, fazer uma oração ali, junto com aquela mensagem, já é uma forma de você criar essa conexão.
cada um cria a conexão de uma maneira. Algumas pessoas precisam ler, precisam parar, precisam interpretar, e outras só com uma oração já consegue fazer isso. Então, para cada um aqui funciona de uma maneira. Tem dia que você acorda e com uma oração você cria essa conexão, você sente todo o amparo espiritual. E às vezes você precisa fazer uma Ave Maria, um Pai Nosso, cantar umas 3 músicas, ler uma mensagem, ainda assim, você precisa passar o dia ali buscando esse equilíbrio. Em resumo, então, o nosso pensamento, sentimento, fé e gratidão. Então, está sempre... O tempo todo. O tempo todo. Não adianta você vir aqui, você está pensando lá em casa, no serviço, tem aquela coisa... Vem, se desliga. É isso. É que nem quando a pessoa vem aqui receber o tratamento, eu percebo, eu falo isso por mim, às vezes a pessoa, isso, aquilo, e é muito importante aqui, quando eu estou aqui, eu fico, a minha esposa aqui, vendo aquilo, porque eu estou concentrado, estou mentalizando o que eu quero receber, a minha necessidade. Mas a gente vem firmar o pensamento tem muita força. Pelo que eu li já sobre o pensamento, estudei, então a gente tem que estar conciso aqui para estar sempre aquilo que eu quero. É isso. No primeiro dia, a Bia falou assim, ó, além do autopasse. Em algum momento, ela falou assim, que quando a gente faz uma tarefa, a gente precisa estar por inteiro naquela tarefa. O que significa isso? Não adianta vir para cá e ficar com meu celular ligado. Porque eu vou falar para vocês, até o grupo da família, aquele que é silenciado, vai estar bombando e eu vou ficar me divertindo rindo. Então, estar por inteiro é estar por inteiro. Por exemplo, antes de vir para cá, eu deixei a janela da minha lavanderia aberta. Vai chover. Vai, gente, depois é só secar. Porque se eu ficar concentrado nisso, eu não vou fazer a minha tarefa. De novo, a espiritualidade vai deixar de fazer a parte dela? Não. Mas eu não estou fazendo a minha. Então, é importante que a gente faça essa doação. Isso é importante. Assim como nós podemos criar o hábito de chegar aqui e olhar o colega de trabalho, o colega de tarefa, e às vezes trocar ali meia dúzia de palavras, porque às vezes aquela meia dúzia de palavras, inclusive, vai harmonizar o interior dele. Isso é importante. Certo. Tá? Fala. Trabalho de segunda-feira. Às vezes chegam 2 assistidos, ocupam as marcas que o caso eu estava atendendo. E a hora que eu comecei a preparar o assistido, o doutor chegou. E eu fiquei em dúvida se eu terminava a preparação ou se eu interrompia para que o doutor atendesse. Então, a minha dúvida é essa: eu devo interromper ou eu concluo para passar para o doutor? Eu vou dar uma explanada rápida por cima, para que a gente não perca o foco do passe. Temos a necessidade, sim, de equilíbrio daquele que está sendo ali assistido. Ok. Entenda que tempo e espaço para a espiritualidade é totalmente fora dos nossos padrões. Não existe tempo e espaço. Quando o tarefeiro pensa em começar a equalizar, ali já aconteceu. Só que nós, visualmente, precisamos ainda estar presos a algumas coisas. Não só para nós, mas o assistido também. Então, a equalização acontece de imediato que você se apresenta à máquina. O passe, por isso da necessidade desse equilíbrio do passista quando chega na casa, independente da tarefa, de ele se equalizar, de ele se equilibrar. A porta azul, é dito a todos, é um parâmetro de diferença. Não que nós tenhamos auréolas penduradas à nossa espera dentro da casa. Não, o intuito não é esse. O intuito é a conscientização. Eu vou estar me preparando aqui dentro da casa para doar o quê? O melhor de mim, que é o amor, em prol da necessidade do próximo. Isso independe da tarefa. O que é levado em consideração, que é o que nós vibramos dentro da casa, que nós consigamos, de alguma forma, nos melhorar e aplicar lá fora. Então, é rápido. Quando você se apresenta para uma tarefa, automaticamente você já está executando ela. Então, faça
preparação, seja na tarefa de terça, seja na tarefa de quinta, seja na tarefa de segunda. Chegue com o propósito de estar fazendo. A imposição das mãos, muitas vezes, é necessário fisicamente, porque nós ainda estamos amarrados em muita coisa. Mas isso não acontece. Como a Bia falou, a minha mãe pode projetar alguma coisa para mim. Ok? A pandemia nos trouxe um grande ensinamento que eu entendo que existem seres do outro lado do planeta com as necessidades que eu tenho. E eu projeto isso. Eu lanço ao universo a minha melhor energia. Tá? Então, lembre sempre, quando vocês se apresentam para o passe energeticamente, pela espiritualidade, já praticamente aconteceu. Tá? Então, não se atente a isso, que o médico vai chegar e tal. Se apresente, faça o seu melhor. Busque esse feeling. Eu me apresento e equalizo já o frontal. Pronto. Já está pronto. Ok? Só queria acrescentar uma coisa na questão do autopasse. Tá? Eu gosto muito de uma forma de autopasse quando eu estou tomando banho. Você imagina que aquela água que está descendo é uma água que está fazendo toda a sua limpeza energética, isso é um belo do autopasse também. Tá? Necessariamente, você não precisa mentalmente se conectar à casa. Nós temos o recurso de recorrer às energias da casa quando, de alguma forma, buscamos um socorro ou para nós ou para alguém que está próximo. Então, nos conectamos, fazemos a ponte com a casa. Tá? Necessariamente, eu não preciso me conectar. Por quê? É o meu equilíbrio, é o meu autoconhecimento, é a busca incessante que nós temos do equilíbrio. Então, eu me conecto, não à casa, eu me conecto comigo, com a minha consciência, com aquilo que eu tenho de melhor, que é a ligação com Deus que eu tenho. Eu tenho que sempre estar consciente de que eu sou centelha divina de Deus. E se assim eu me entendo e me conecto, eu tenho esse acesso direto. Eu preciso me conscientizar, eu preciso me melhorar para que essa sintonia se torne cada vez mais leve, cada vez mais precisa. Então, respondendo, eu não preciso me conectar à casa. Agora que nós fizemos o nosso curso de passe, que demos o nosso, vamos dizer assim, o nosso passo inicial, quando que efetivamente nós podemos praticar? Normalmente, a tarefa tem regras a serem seguidas, tá? E quem determina, normalmente, e quem se apresenta, normalmente a casa tem alguns mentores específicos que destinam as tarefas. Então, você está liberada para a tarefa. Você vai se apresentar a ela, vai ficar algumas quantidades de tarefa ficando na sustentação daquela tarefa em si, do passe, para que possa, aí sim, estar apto. Então, nós temos sempre coordenadores de cada tarefa, e que vão, assim, desenvolvendo, e você vai se apresentando naturalmente. Por quê? É um estágio? Não. Você tem que estar equilibrada com aquilo que se está propondo na casa. Aquela harmonização, ver o físico como acontece e sentir energeticamente aquilo que está sendo feito e estar pronta e disposta a fazer o seu melhor em doação de amor. Lembrando também, né? Aqui, nada do que acontece aqui dentro é aleatório. Tá? Hoje de manhã mesmo, veio uma aluna nossa falar assim, eu quero trabalhar e nós estamos precisando de gente para terça-feira. A orientação é a seguinte, vai ter que conversar, né, na direção, lá na frente, vai ser orientado. Depois vai passar a nossa casa, tem uma direção física e tem uma direção do plano espiritual. A responsável é a mãe Jovelina. Todos que trabalham nessa casa já passaram em entrevista com a mãe Jovelina. E ela é que vai fazer a avaliação
num plano muito maior do que o plano físico, né? E saber qual tarefa é que, no fundo, essa pessoa vai ser encaminhada. Então, vai ser, eu quero trabalhar na segunda-feira, porque é legal, tarefa de cura. Tá bom, vai passar com ela. Se ela falar que você vai ficar na recepção na quinta-feira, vai ser isso que vai acontecer. E, no determinado ponto, cada um vai chegar aonde é a sua melhor função. Porque, muitas vezes, a gente tem vontade de fazer uma coisa, mas a nossa capacidade é outra. Aquele momento não é para aquela tarefa. Então, quem quer ser tarefeiro da casa não pode, eu quero fazer isso. Não, eu vou ser tarefeiro da casa. Se me mandar limpar o chão, eu vou limpar o chão. Não tem diferença, né? A pessoa que fica lá na frente é tão importante quanto a pessoa que está dando passe. Cada um é um time, cada um joga na sua posição. E, no caso, o técnico, né, quem é o responsável, é a mãe Jovelina. Depois passa a entrevista, aí vai ser determinado aonde essa pessoa vai trabalhar naquele determinado tempo. Olha, vocês têm que se sentir à vontade. A gente vai deixar ainda um pouco aberto aquele grupo que a gente criou, o grupo de estudo do PASSE 2023. Se tiverem dúvida, coloque ali. A gente vai deixar em aberto e a gente vai responder por esse canal, tá bom? Independente disso, a tarefa é uma oportunidade da gente tirar dúvidas, né? Quando é possível, com o dirigente da tarefa. Então, procure, toda vez que tiverem dúvidas, procurar esclarecimento. Veja, o que foi dito aqui, eu vou resumir no seguinte. Não esqueçam que nós somos geradores de energia. A gente gera energia através do quê? Da nossa forma de pensar e agir. Então, o grande alavancador é a nossa energia, aquilo que a gente plasma. É isso que a gente também tem que se fixar. Então, nós estamos chegando ao final desse nosso curso. A gente tem ele gravado, né? Disponível no canal da Casinha, para quem quiser acessar todas as nossas 4 aulas. A gente quer, antes de encerrar, agradecer não só aqueles que fazem parte da nossa equipe de facilitadores, que são uma turma boa, e a gente vai, aos poucos, entregar mais colaboradores ou mais tarefeiros com essa mesma finalidade, que tem perfil para isso. Mas quero agradecer imensamente o bastidor, né? E antes de eu convidar a Silvia, eu queria chamar a Dona Piedade. Por favor, Dona Piedade. Bom dia a todos. Eu quero somente agradecer a esses mestres que estão aqui, que esclareceram tão maravilhosamente bem todas as aulas que eles deram. Eu fiquei muito satisfeita, porque a gente tem um conhecimento muito antigo, e agora eles trazem coisas novas para nós. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que se propuseram, estudaram, para passar para vocês. Médium é esse, é o dar-se, né? Não é só vir aqui, vim correndo, eu vou dar passe e vou embora. Não. Preste atenção naquilo que eles propuseram a nós. E nós vamos, assim, achar que nós ainda estamos gatinhando dentro da doutrina. Eu quero agradecer aos mentores amigos, quero agradecer a Jovelina, que tanto coração aberto nos deu esta casa, abriu as portas para tantas pessoas que vêm buscar o socorro nessa casa. Eu quero agradecer ao Manuel, que ele tem uma casa dele, e ele se propõe a serviço desta casa também. Então, eu quero agradecer todos os mentores, amigos, os seus, Manuel, que são maravilhosos aqui, que começaram essa jornada de cirurgias espirituais. E foi maravilhoso todo esse espaço, porque nós precisávamos abrir um leque maior da doutrina dos espíritos. Porque outras casas são rigorosas naquele andar delas, né? E nós abrimos um leque muito grande.
Então, aqui, a gente faz coisas que outras casas não aceitam, mas nós fazemos de coração. Graças a Deus, o público vem, são 100 pessoas, são 150 pessoas, e nós estamos gratos por estar aqui ainda, né? Um dia não vou estar, mas nós temos aqui, ó, que maravilha, né? Uma continuação da casa de Francisco de Assis, né? Aqui é Fraternidade Espírita Francisco de Assis. Então, não esqueçam. Então, quero agradecer muito vocês, são fabulosos, seu Assis, que foi meu companheiro de trazer, ele é o meu Uber. Coitado, sempre me trazendo, me levando, ele e a Neuza. Então, eu quero agradecer muito pela colaboração de toda semana de fazer palestras, viu, seu Assis? Pela sua dedicação, pelo seu carinho, pelo seu amor que o senhor tem pela casa. E isso é muito gratificante para mim. Muito obrigado. E, olhem, vocês se conectam com tudo isso que foi colocado. É maravilhoso a gente chegar numa idade e falar assim, nossa, quanta coisa boa que eu fiz. Então, isso é muito importante para que a gente possa encontrar algo melhor quando a gente partir, né? Então, que nós possamos nos dedicar, porque essa doutrina nos conduz à vida certa e segura. Muito obrigada, então, por todos, por você, Mário, que Deus abençoe, vocês, o nosso doutor que vem lá com tanto sacrifício, mas ficou estudioso, ficou amoroso, ficou dentro da doutrina espírita, ele deu, assim, um passo enorme na sua vida espiritual e na sua vida material. Nas suas cirurgias, ele tem trabalhado a espiritualidade, tem alcançado muita coisa boa. Então, olha quanta coisa que a doutrina nos traz de conforto, de esperança, de tranquilidade para o nosso coração. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigada. Dona Pilar, obrigado pelas palavras. Sou aprendizado, estamos juntos nessa jornada aqui, mas muito obrigado pelo teu carinho com todos nós. Eu quero agradecer também a nossa Carol, que ela que está dirigindo todo esse trabalho de transmissão ao vivo, da gravação. Obrigado aí por estar atuando aí diretamente na direção da casa, né, na direção da gravação do vídeo que a gente está realizando. E finalizando esse encontro tão gratificante, vamos convidar a Sílvia, para que ela venha até nós, que é uma das facilitadoras também da nossa casa, no curso da Escola de Médios, e vai agradecer a nós através de uma prece para a gente encerrar esse nosso encontro, tá bom? Eu desejo a todos um bom final de semana, com muita harmonia, e aí, Sílvia, fique à vontade. Bom dia a todos. E eu tinha certeza que a emoção ia tomar conta do meu coração, então eu vou ver a prece de encerramento. Corações queridos, Senhor, nós te agradecemos por tua presença, inspiração e amor por todos os participantes desse curso, por tanta luz que recebemos, tanto aprendizado. Esse ciclo se encerra, porém sabemos que depende de nós a continuidade na busca de sabedoria e crescimento espiritual. Que teu amor envolva aqueles que não puderam comparecer hoje, que estejamos prontos para o trabalho que nos aguarda. Nossa gratidão à equipe espiritual responsável pelos cursos de nossa casinha. Levemos conosco essa paz, essa alegria que sentimos agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Gratidão. Obrigada. Finalizando o nosso curso, quero agradecer, porque estamos aqui transmitindo ao vivo do nosso Fraternidade Espírita São Francisco de Assis, aqui na Pauliceia, São Bernardo do Campo. Estamos abertos para uma próxima. Um abraço a todos, obrigado a todos vocês que estão aqui presencial e a todos vocês que nos acompanharam ao vivo e pela opção online, tá bom? Um abraço e até o próximo curso. Até mais, gente. Um abraço. Tchau, tchau.